Boa noite, tudo bem? Essa noite a gente vai falar a respeito de cavalo, dos benefícios do cavalo, do arquétipo cavalo, incluindo as terapias, né? Que a gente pode fazer com os cavalos. Vou trazer aqui para falar com vocês a Silvana. Ela inclusive criou um oráculo, vou pedir para ela falar um pouquinho mais de cavalos, que é a coisa mais linda. Então, fica ligadinha aí, deixa eu esperar a Sil entrar. Quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar marcado aí no feed o Insta da Sil e a live vai ficar salva também para vocês poderem enviar para outras pessoas, né? Oi, Ana. Deixa eu ver aqui. Mandar os aviãozinhos. Sil, chama aí para poder aceitar. Só... Tá. Alô, Oi, Sil, tudo bom? tudo, deixa eu aumentar aqui. Você está me ouvindo direito? Tô, você tá me ouvindo? Tô, tá tranquilo. Ai, que ótimo. Sil, se apresenta aí pro pessoal. Eu falei um pouquinho também do teu oráculo. Ai, obrigada. Então vamos lá. Primeiro quero agradecer para você esse convite, né? Bem especial, porque vem de uma santista, uma pessoa da minha região, falar sobre cavalos, que é um animal que a gente ama, né, Tatiana? Muito, Então, é muito legal, porque vai ser bem diferente, principalmente para nossa região. com Bom, então certeza. vamos lá. Eu fui treinadora de cavalos por muitos anos. Eu sou santista, retornei para Santos, já fazem alguns anos também, mas essa conexão eu mantenho até hoje. Fazem 2 anos que eu fiz uma transição de carreira e definitivamente hoje eu trabalho direto com os cavalos, de longe, de perto, workshops. E aí nessa quarentena eu pinto cavalos, né? Também eu tenho um trabalho de pintura com cavalos e nessa quarentena eu tinha um projeto engavetado que é o Oráculo do Cavalo, que são cartas com imagens que fui eu que fiz, né? E é um oráculo bem especial, está trazendo muitas coisas bacanas. Hoje eu atendo pela internet, gente do mundo inteiro. Do dia tem de Miami, Canadá, e graças a Deus essa pandemia também teve o lado bom, né? Essa conexão, essa amplitude, a gente tem que ressignificar às vezes algumas coisas. E o cavalo, ele é um ser que é um divisor de águas na minha vida. Então, acredito que pelo que eu conversei com você, também é muito legal você ter essa conexão com cavalos, por ser santista, porque a gente não tem cultura de cavalos aqui. Então, eu estou muito feliz de ter te encontrado e a gente conectar essa força que vem do cavalo. Então, muito obrigada, viu, pelo convite. Ai, eu que agradeço tu ter aceito. Ô, Cia, deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi que você, sendo santista, foi parar nesse mundo dos cavalos? Então, meu pai tinha comércio,
aqui em Santos, e ele faleceu, assim, teve um ataque do coração, faleceu. Eu estava no terceiro colegial e eu ia fazer veterinária, porque todo mundo que gosta de bicho vai fazer o quê? Veterinária. Só que nessa época, muitos anos atrás, só tinha veterinária no interior. Hoje em Santos tem 2 faculdades de veterinária, né? Mas na minha época não. E aí interrompeu a história, eu acabei ficando em Santos, mas guardei esse sonho. Eu falei, um dia eu vou. Todo mundo tem vontade no interior de vir morar na praia. Eu morava na praia e o meu sonho era morar no interior. E aí depois que a gente finalizou as lojas, depois de uns 10 anos que meu pai tinha morrido, eu vi uma reportagem na Globo Rural falando sobre um estágio com cavalos, porque nessa época eu falei assim, não vou fazer veterinária agora. Tinha 27 anos, já tinha passado aquela coisa de fazer faculdade, eu me formei em administração, trabalhei com comércio, mas aí eu vi esse anúncio na Globo Rural pedindo estagiários para domar cavalos. E aí eu fui fazer uma entrevista e passei na entrevista. Depois de 3 meses já fiquei 1 ano, e de lá eu já fui indicada para trabalhar como gerente de um aras, e as coisas foram acontecendo com bastante sincronicidade, sabe? Foi muito legal. Que delícia. Muito gostoso. Sil, vamos falar um pouquinho do arquétipo do cavalo? Sim, vamos lá. Estou vendo aí a Invande. Olha, faz tempo que eu não vejo a Invande. Deve ser sua amiga, né? O Flávio, quero agradecer todo mundo que está aí. Bom, então vamos falar sobre o arquétipo, Tatiana, porque eu tenho uma história muito interessante que quando as pessoas falam, né, do arquétipo do cavalo, que é um arquétipo muito forte, o arquétipo o que seria? Porque às vezes as pessoas nem sabem muito bem o que é um arquétipo. Eu já fiz uma pesquisa no meu Stories uma vez e as pessoas me falaram que não sabiam muito bem, né? Arquétipo é um símbolo, é um modelo que a gente acessa inconsciente. Por quê? Porque o coletivo denomina que aquele objeto ou aquele ser, ele é um símbolo, ele é um modelo de um sentimento. Então, por exemplo, o cavalo. O cavalo, ele é o arquétipo da autoconfiança, da liberdade, do poder, da decisão. É aquela coisa que traz no nosso inconsciente aquela força. Tanto que esse arquétipo é muito utilizado nas empresas e de pessoas que estão no comando. É normal. Se você for pesquisar aí no Google, você vai achar muito sobre isso, né? Mas eu tenho uma história bem interessante que eu gosto de contar. Por quê? Porque representa exatamente essa coisa do arquétipo. Eu morei no interior durante 10 anos, trabalhando com treinamento de cavalo. Me ausentei de Santos, eu vinha muito pouco. Quando eu voltei a morar em Santos, e Santos é uma cidade que você conhece, a gente vai andando na rua, encontra os amigos, é natural, apesar de ser grande, né? Nesse reencontro de pessoas que faziam muito tempo que eu não via, as pessoas me perguntavam, nossa, quanto tempo eu não te vejo, o que você está fazendo da vida, né? Que é normal as pessoas falarem isso. E eu falei assim, então, eu morava no interior, eu trabalhava com cavalos, era treinador de cavalos. Quando eu falava sobre cavalos, era uma coisa assim impressionante, porque no começo eu notava, mas não notava tanto, mas com o tempo, como era muito frequente, eu falava assim, eu trabalhava com cavalos no interior, a expressão da pessoa automaticamente mudava. Nossa, você trabalhava com cavalos, que coisa legal e tal. E se tinha alguém ao lado que não me conhecia, nunca tinha me visto na vida, e escutasse essa história, falando, eu contando, né, que eu trabalhava com cavalos, era uma coisa muito louca, porque a pessoa nunca tinha me visto, mas ela passava a me respeitar, passava a me admirar,
sem ao menos saber nada da minha vida. Então, essa é bem fácil da gente entender o quanto esse arquétipo é poderoso. Porque as pessoas associam muito essa história de você trabalhar com cavalos ou conviver, interagir com cavalos, como algo poderoso. É essa informação que está no inconsciente coletivo, ou liberdade, ou beleza também, né? São vários sentimentos. Mas a coisa que mais me chamou a atenção, Tatiana, é que tinham pessoas que só de eu falar que trabalhava com cavalos, me dava um bônus, um crédito, uma admiração, um respeito, que não vinha de mim, vinha daquela palavrinha, cavalo. É muito doido. E é real, né? Eu acredito que você já deve ter tido outras experiências parecidas com essa que eu estou falando, não é? Porque assim, para o pessoal de Santos, né, Sil, não é uma coisa normal. Então, assim, eu desde novinha, antes de aprender a andar, minha mãe e meu pai me colocaram em cima do cavalo, eu aprendi a andar a cavalo. Então, teve uma época que meus pais tiveram um hotel fazenda em Água de Lindóia, e a gente fazia as aberturas de todos os rodeios da região, e eu participava de provas de 3 tambores. Então, assim, eu não queria ficar em Santos. Se tivesse que escolher, tinha que ficar em Água de Lindóia, e por um período a gente morou lá. E era engraçado, porque que nem no meu aniversário de 15 anos, todo mundo fazendo festa de 15 anos, porque eu quero festa, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Eu não quis nem saber de festa. Eu, na hora, eu falei pro meu pai, perguntou o que, que eu queria de aniversário de 15 anos, eu falei, eu quero um cavalo. E eu troquei meu aniversário de 15 anos por um cavalo, que era o cavalo que eu fazia as aberturas de rodeio, né? Como eu tinha o Legal. quarto de milho para participar das provas, aí eu ganhei um manga larga para poder fazer as aberturas. Então, era assim, a vida era em cima do cavalo. Tanto é que quando nós vendemos o hotel e eu voltei para Santos, eu parecia, sabe, alien, que eu não sabia mais me vestir para andar aqui. Então, eu cheguei para ir encontrar uns amigos, acho que foi do terceiro colegial até, na época eu estudava no Colégio Santista. E, menina, eu tava de calça jeans, bota, camisa, só faltava o chapéu. E eu cheguei para encontrar o pessoal na escola e a galera olhava para mim, tipo assim, chegou fantasiada, né? Personagem. Só que para mim era muito difícil colocar uma saia, colocar uns shorts, porque lá a gente vive de calça jeans. É calça jeans, bota. Não, não tem as pernas branquinhas, né? E os braços tudo queimadinho. Então, quando eu cheguei em Santos, quando a gente voltou, eu não sabia nem me vestir para sair aqui. Então, assim, essa diferença, né? As pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas como assim? Você é daqui? E até hoje as pessoas conversam comigo e a gente tem esses trejeitos, esses sotaques, ou alguma palavra que a gente fala, né? Sei lá, esses dias eu não sei quem foi que falou alguma coisa para mim, mas que chaveco furado. A pessoa olha para minha cara e fala assim, mas chaveco, de onde que você é? Eu falei assim, não, eu sou de Santos. Não, chaveco furado é coisa de interior. Eu falei, gente, né? Mas é isso mesmo. Eu passei exatamente isso que você falou. Exato. E aí, por um período, eu acabei me afastando dos cavalos. E aquilo me doía demais, porque eu olhava assim, via os troféus, via fotos, tanto é que eu encaixotei tudo, porque olhar para aquilo me doía demais, né? Não ter mais esse contato. E há algum tempo atrás eu fiz um treinamento onde a gente fazia um exercício em cima do cavalo, que foi um treinamento de inteligência emocional. E ali, depois de milhões de anos, foi a primeira vez que eu me senti com as pernas, com o braço, com o coração batendo. Aí ali eu falei para mim, nunca mais. Mas nem que eu tenha que me voluntariar para trabalhar em algum lugar como voluntária, só para estar em contato com esses bichinhos, porque eles me completam. Então, assim, desde sempre, eu nunca, mesmo não estando mais em contato com eles, tudo meu tinha cavalo. Sempre. Então, é uma força, assim, né? Parece que o coração bate junto, que é uma coisa só e é uma conexão incrível.
É quando a gente... exatamente isso. Você falou exatamente o que eu sinto, o que eu senti quando eu voltei do interior. E assim, mesmo no interior, como eu trabalhava também com treinamento, e eu estou falando de 25 anos atrás, né? Já faz um tempinho. Então, as pessoas, elas também levavam um susto, porque não era muito comum mulheres estarem envolvidas com essas atividades com cavalo, aqui no Brasil. Fora é comum, mas aqui de você ir lá, tratar do cavalo, limpar o casco, essas coisas eram bem diferentes. E quando eu voltei para Santos, eu voltei com uma marca no braço, bem que eu achava que nunca mais ia sair, né? E passei por essa fase mesmo de me sentir assim, agora que roupa que eu vou? Você falou, eu lembrei, passou um filme aqui na minha cabeça que aconteceu isso também comigo. Foi muito interessante. Mas o cavalo, ele é assim, é esse poder que ele tem. Mesmo você não convivendo, tá no inconsciente coletivo essa força, né? Que vem de várias coisas que aconteceram nessa relação homem-cavalo na humanidade. Tá me Sil, ouvindo? tá travando. Tá Tá? travando um pouquinho, tá cortando. E agora? Sil. Agora voltou. Ah, eu tô te ouvindo perfeitamente. Para mim travou um pouquinho aqui. Mas é engraçado, né? E as pessoas realmente veem a gente de um outro jeito quando a gente fala a respeito dos cavalos. Sim. Uma coisa que acontecia comigo, eu era muito novinha, né? Com 14, 15 anos, mas eu não admitia que ninguém batesse em cavalo, que ninguém, aquele, sabe, aquela, não vou amansar cavalo, e era daquele jeito chucro de antigamente. Então, assim, quando o pessoal me via, uma pequenininha, miudinha, eu sempre fui muito magrinha, miudinha, e aí o pessoal não acreditava. Eu tinha uma égua, Carobá era o nome dela, e ela andava só no pinote. Era assim, eu amava aquela égua. Eu já estava acostumada, então eu andava roendo unha, na época eu roía a unha. O povo, quando olhava aquilo, ficava indignado. Como que essa menina não cai? E aí, na época, ainda veio um peão, que era famosinho na época, lá da região, e falou assim: não, ela só faz isso com você porque você deixa. Eu falei assim: ela faz isso porque ela gosta e não me incomoda. Aí ele falou: não, eu vou te mostrar, não sei o que. Eu falei assim: não bata, porque se você bater, ela vai te derrubar. Juro por Deus, filho. Ele montou, ele deu uma esporada nela e foi parar no chão. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim: viu? Fui lá, peguei a égua, montei e saí andando. E virou motivo de chacota para todo mundo, porque como assim uma menina novinha foi lá, fez um negócio desse, o peão experiente foi e parou no chão, né? Então o pessoal às vezes nem botava fé, porque olhava para mim, eu fui parar, se até em cima de boi de sela para fazer abertura de rodeio. Que depois, na região, o pessoal começou a conhecer e falava assim: manda lá pra menina pequenininha. E a menina pequenininha pegava os cavalos sem problema nenhum. Uhum. E, e aí eles parece que a gente fica enorme em cima deles, né? Não só pela altura deles, mas assim, é um poder que a gente. Que só quem tá ali em cima consegue descrever. Então, Sim. eu digo, por isso que eu digo que eu sou completa ali em cima, né? Que eu sou completa perto Uhum. dele. Mas era É, engraçado. tem várias Esse negócio coisas. de poder, né? Tem várias coisas que a gente pode falar a respeito de montar cavalos, né? Hoje eu não trabalho mais com terapias montado, eu trabalho do chão, mas está mais do que provado que quando a gente monta, a sensação de estar grande traz um empoderamento mesmo que é inconsciente, acessa muita coisa. E outra, né, a gente está com um chakra básico conectado no cavalo, como tem lá aquela figura do avatar que ele conecta, né? É bem aquilo, é bem representativo, mas tem muita coisa de sensações representadas nessa conexão, né?
Você queria falar um pouco sobre as terapias, não é mesmo? Sim. Vamos falar um pouquinho, porque tem muita gente que desconhece, sabe que tem uma coisa ou outra, né? Mas não sabe o real benefício e o porquê que a gente utiliza os cavalos para fazer algumas terapias, né? Então, Tatiana, é muito bom você falar sobre isso, porque é algo ainda novo, eu vejo assim, né? Porque quando você falava em terapia, até pouco tempo atrás, e em alguns lugares ainda é assim, as pessoas associam a ecoterapia. Então, terapia com cavalos, o que é? Ah, você faz ecoterapia? É a primeira coisa que as pessoas falam, né? E não é agora, mais do que nunca, está surgindo aí uma vertente de vários tipos de terapia, utilizando o cavalo como facilitador. Então, assim, eu não trabalhei nunca diretamente com ecoterapia. O que eu fiz, eu dava consultoria para o pessoal da ecoterapia de Santos, para eles entenderem o comportamento dos cavalos, porque às vezes, dentro do atendimento, os cavalos tinham alguns comportamentos que eles não sabiam lidar. Tipo, mordia a perna do paciente, empacava. Tinha algumas situações que para eles eram um complicativo no atendimento, principalmente porque quando a gente fala de ecoterapia, a gente fala de tratar de pessoas que têm algum comprometimento, normalmente físico, neurológico, são mais para crianças especiais. Uhum. Só que agora o cavalo, graças a Deus, está sendo utilizado para diversas outras abordagens, né? Tem desde constelação com cavalos, eu mesmo trabalho com uma abordagem que é coaching sistêmico, eu trabalho muito com essa história do autoconhecimento. Mas tem pessoas que fazem cada vez mais, como nas terapias holísticas, que aparecem um monte de novidades, tem muita gente que está entendendo que o cavalo pode ser um grande aliado na cura do humano. Por quê? Porque cavalo não julga, né? O cavalo, principalmente, o cavalo não julga. E para quem não conhece nada de cavalo, é importante trazer uma informação. Cavalo é um animal predado. O que significa isso? Ele é caça. O ser humano é caçador, é predador. Então, são percepções muito diferentes. O cavalo, ele faz o que ele faz por medo de morrer, porque é o chip que está lá dentro dele falando que qualquer coisa pode ser ameaçador e ele pode morrer, entendeu? Por isso que ele é herbívoro, ele come capim e tudo mais. E o ser humano tem aquela energia do predador, né? Então, o cavalo, nessas intervenções terapêuticas, eles estão contribuindo muito, cada vez mais. Por quê? Porque quando eles fazem algum movimento, da forma como eles contribuem no atendimento, é muito íntegro e muito. Ele reflete, ele é o espelho do ser humano, né? Só que sem essa coisa da mente, das crenças, é uma coisa, vamos dizer assim, sem filtro, mas Não tem genuíno. né? E fora que o tamanho dele também entra nessa sensação, nesses gatilhos do arquétipo, né? Um cavalo é grande, é bonito, é poderoso. O fato de eu estar ao lado dele, eu conduzindo ele, montado nem se fala, né? Mas na terapia, assim, as que eu conheço atualmente, elas usam muito no chão, né? Mas essa interação é algo que transcende a mente. Por isso que o impacto é muito grande. Mesmo as pessoas que têm interagem com frequência com cavalos, graças a Deus estão mudando
esse relacionamento. Antigamente, claro que ainda tem, né? Mas antigamente era só pau e subjugação. Hoje não. Hoje as pessoas estão respeitando mais, as pessoas estão querendo interagir com o cavalo numa outra esfera. E eu acho isso lindo. Já vi curas maravilhosas, já vi em sites, já presenciei, já testemunhei, trabalho com isso, então eu sei do que eu estou falando. Cavalos, eles não precisam muito, eles com muito pouco, eles te trazem uma sensação, e dependendo do que você está passando naquele momento, né, porque às vezes a pessoa vem com uma queixa de depressão, de ansiedade, às vezes vem com uma queixa de um relacionamento abusivo, às vezes vem com uma queixa de um relacionamento familiar também conflitante, e ali é como se você soltasse, né, essas malas, né, que às vezes a gente carrega, e o cavalo, num olhar, num movimento, numa respiração, numa interação, você se sente muito mais inteira e principalmente não é julgada, né? Então é bem legal essa troca com os cavalos. A nossa ligação com os cavalos, na verdade, né, vem lá da pré-história, né? Então é uma ligação muito forte. As pessoas às vezes perguntam, mas por que essa ligação com esses animais? Esses animais sempre acompanharam os humanos, né? Então, uma ligação de lá de trás. É uma coisa realmente, como você disse, muito forte. Eu costumo falar, é óbvio, né, que é uma coisa gigante, mas o cavalo é um cachorro grande. Porque quando você pega afinidade com o seu cavalo, ele vai andar atrás de você, ele vai brincar com você, ele vai sentir quando você está triste, quando você está feliz, e ele vai te acolher, né? Como se ele abraçasse a gente. Aquele olharzinho meigo dele, ele vai sentir. Então, assim, é que ele pesa, lógico, 500 quilos. Mas, assim, se chega alguém na sua casa e o seu cachorro sabe, ou sente, ou o cachorro, ou o gato, que não é uma pessoa legal, ele vai tentar atacar, não vai tentar atacar? Então, o cavalo é a mesma coisa, gente. Eu costumo dizer que a sensibilidade dele é gigante. E as pessoas não têm noção da dimensão, né? A única coisa é que o cavalo não tem a tendência de atacar, né? Ele tem a tendência de fugir. Então, se chega alguém meio carregado, alguém meio... eles caem fora, porque eles sentem, né, essa coisa. Mas eu falo muito também, sabe o que, Tatiana? Que da mesma forma que a internet hoje é um divisor de águas, né, na nossa humanidade, nós somos um antes da internet, hoje nós somos outros, por isso que nós estamos aqui, né? Exatamente. Os cavalos também fizeram esse papel na humanidade. Quanto o humano conquistou depois dos cavalos, dessa relação, né? Na agricultura, nas guerras, nas conquistas de terra, na mobilidade de você conhecer outros lugares, né? Então, essa relação é uma relação bem profunda. E se não fosse, a gente às vezes vê em alguns trabalhos aí, né? O que seria do ser humano hoje se não tivesse essa contribuição dos cavalos na nossa vida? Se não tivesse, desculpa, Sil, cortou. Se não tivesse o quê? A contribuição. A contribuição dos cavalos na nossa vida, nessa conquista de tudo isso que eu falei, da mobilidade, das conquistas, da agricultura, da guerra, né? Então ele tem um papel realmente muito... para mim, eu acho que a gente deu um salto quântico depois dessa relação com os cavalos. Não é da minha época, mas eu acredito que seja. Mas, assim, eu sou suspeita para falar. Eu sou que nem você, eu gosto muito e acho assim,
também respeito as pessoas que têm medo, que não gostam tanto, não são apaixonadas que nem nós, porque tem pessoas que eu já também tive situações onde a pessoa tem quer ter uma relação com o cavalo, mas tem muita dificuldade de se aproximar, de interagir. Já aconteceu de alguns clientes meus aparecerem dessa forma. E esse é um grande forma de você entender o que está se passando com essa pessoa. Ela já está refletindo algo que está ali interno, né? O que será que ela está projetando no cavalo? Mas tem várias formas do ser humano interagir com esse animal e ter os benefícios, né? Exatamente. Eu falo pra caramba, hein, Tatiana? Se você não me cortar, eu vou falando. Não, mas reclamando, porque eu se deixar, se a gente sentar para conversar, a gente vai falar o dia inteiro, nem vai ver o dia passar, né? Porque exatamente. Né? Mas assim, independente disso, desse amor que a gente sente, a gente tem que trazer o real benefício que a gente tem com esses animais, né? A melhora que a gente consegue atingir em vários âmbitos da nossa vida. Às vezes, não precisa nem de uma terapia, uma simples cavalgada, parece que você já chegou, né? O bichinho já filtrou tudo, tadinho. Já levou tudo. Então, é impressionante. Eu falo que o coração do cavalo ele bate na mesma toada que o coração do humano, por essa conexão que a gente tem lá de trás. E quando a gente se permite, as transformações são gigantes. Então, eu acho assim, vale a pena procurar. Vale a pena conhecer um pouquinho mais, porque eles têm muito para oferecer para a gente. Eles têm uma missão assim incrível. E se as pessoas dessem e derem realmente a chance que eles merecem, vai ser monstruosa a transformação. Não é uma transformação pequena. Né? Tanto é que hoje a gente tem várias outras atividades, inclusive em cima do cavalo. Né? A gente tem o yoga em cima do cavalo, o volteio está aqui no Brasil, lá fora é uma coisa muito forte, até para fazer abertura de rodeio tinha os volteios. Aqui no Brasil já tem volteio há algum tempo também, mas acho que agora está ficando um pouquinho mais conhecido. A gente tem todas as terapias, constelação, coaching, tudo com cavalo. Então, assim, ele não está aí por acaso, né? Essa conexão não é por acaso. Então, é o que eu digo, quando a gente se permite, se você olhar nos olhos do cavalo e ver aquela meiguice do olhar dele e entender o potencial que ele tem de transformar, de ajudar, nossa, os resultados assim são incríveis. Eu acho também. Acho não, tenho certeza. Eu fiz um trabalho, eu fiz pós-graduação em psicomotricidade, né? Que é a psicologia do movimento e tudo mais. E meu TCC é em cima de uma síndrome que chama síndrome de burnout, que é quando a pessoa perde, assim, vamos dizer, o tesão de fazer aquilo que ela tanto ama. E na época eu fiz um tipo de um estudo de caso. Eu peguei, fiz uma entrevista no Guarujá, com as professoras do ensino do Guarujá, da prefeitura, e eu entrevistei 20 pessoas e deu que 75 tinham a síndrome, porque lecionar hoje em dia não é fácil num ambiente da prefeitura, tem uma série de questões aí envolvidas, né? E as pessoas muito depressivas, muito desacreditadas que o ensino, aquilo que elas amavam fazer, que era ensinar, né? Indo meio para um lugar muito ruim para a pessoa, para o professor. E aí eu escolhi uma pessoa que se propôs a fazer esse estudo de caso comigo, e eu apliquei durante 3 meses atividades, fazendo todo o protocolo que a gente tem que fazer da psicomotricidade,
da lateralidade, tem várias coisas que é avaliado. E eu queria mostrar nesse trabalho o quanto fisicamente e psicologicamente o cavalo fazia essa mudança, principalmente com uma pessoa que não tinha essa interação, né? E aí eu fiz em Betioga durante 3 meses, a gente fazia encontros quinzenais, isso já faz um tempinho. E eu fiz uma avaliação antes dela começar e depois dos 3 meses uma outra reavaliação. E ela melhorou assim significativamente. Ela voltou a ter mais motivação, saiu daquele quadro depressivo, tudo com atividades com cavalos. Foi uma experiência muito, muito bacana mesmo, aqui na nossa região. Que aqui quase não tem, né, Sil? É. Na época, quando nós éramos novinhos, a gente fazia hípica lá na hípica de São Vicente. Exatamente. O meu professor era o Zequinha, deve ter sido o seu, porque acho que era o único que tinha na hípica. Um baixinho, bravo, não? Não, eu acho, se eu não me engano, era o Dante e a Karina. É que você é mais novinha que eu, bem mais novinha. Então, a minha época era o Zequinha, mas eu conheci o Dante também. A gente fazia hipismo lá, desde novinho, né? Essa conexão com esse animal é desde sempre. Minha mãe é apaixonada, né, por cavalos, então minha mãe e meu pai também gostam bastante. Então eles colocaram bastante isso no nosso convívio e é aquilo que eu te falei, né? Quando eu me permiti de novo, foi quando eu realmente consegui sentir aquilo que parecia que tinha um vazio. E você vai vivendo e tem o vazio e você não sabe onde está o caraco do vazio. E aí, né, eu descobri que o vazio era isso. Era a falta que esse animal fazia na minha vida. Aí eu me permiti de novo, né? Eu tinha assim, tive oportunidades de montar e tudo mais, mas eu ficava com medo. E não medo do animal, mas medo da falta que ele ia me fazer depois que eu não tivesse mais, entende? É uma coisa muito louca. Mas Interessante. é incrível. Eu realmente falo para todo mundo das transformações que ele traz, do significado que ele tem, da conexão que ele tem. É aquele negócio mesmo que você falou do avatar, né, do desenho que conecta. Para mim, quando a gente monta ou chega perto, essa conexão é o coração. O coração, ele se conecta e bate numa toada só. Então, ele vai sentir aquilo que você está sentindo. Né? Ele vai mostrar aquilo que você está sentindo. Então, se você tiver o carinho, o amor, você vai conseguir trazer ele para perto de você. Agora, como você falou, se vier um poço de carregamento, né? Um container, vamos falar na língua dos santistas, chega aqui um container, o coitado do cavalo, ele vai espirulitar. E é aí a diferença do cachorrinho ou do gatinho, né, que a gente tem. Então, os cavalos, Tatiana, eles são animais de fuga, né? E, por exemplo, na natureza, para eles abaixarem, beber água com tranquilidade, eles precisam ter certeza que num raio de 2, 3 quilômetros não tem nenhum predador. Por isso que eles têm uma percepção que não dá para comparar com a nossa. Eles sabem o que está acontecendo a quilômetros de distância. Nós não, né? E, além de tudo, a gente perdeu muito dessa conexão com a natureza, né? Então, os cavalos, eles têm essa sensibilidade. Quando você começa a conviver com eles e começa a compartilhar dessa sensibilidade, você começa também a desenvolver percepções diferentes. Você começa a perceber se, de repente, vai mudar o tempo. Se você olhar no pasto, eles voltados para onde vai vir a chuva. Ou, por exemplo, às vezes você não vê e não escuta nada que está acontecendo, mas no pasto, os cavalos começaram a correr. Dali a 5, 10 minutos, você vê um caminhão lá fazendo um barulho diferente. Então, eles têm uma percepção muito mais refinada que a nossa, por uma questão de sobrevivência, tá?
Agora, você imagina na parte... A gente não está falando nem a parte física, né? Esse ganho físico, motor, que também é muito, vamos dizer assim, é grande, né? A gente está só focando na parte psicológica. Agora, imagina a parte energética, né? Porque por uma questão de sobrevivência também, eles também devem perceber além do que a gente imagina, energeticamente. Por quê? Porque se você energeticamente vem pesado, é como se fosse para eles um sinal de alguma coisa ruim vai acontecer. E quando a gente sinaliza isso, a tendência é eles fugirem, né? Ou eles se defenderem da forma como eles, dependendo do ambiente que eles trabalham, que eles estão morando, quer dizer. Então, quando você refina essa sua percepção através desse relacionamento que você estabelece com o cavalo, para mim, eu acho que esse é um dos maiores ganhos que o ser humano tem quando começa a conviver com cavalos. Esse refinamento da sua percepção é uma coisa absurda. Você começa a ver onde não tem, você começa a escutar onde não tem, você começa a sentir onde não tem, e isso, o cavalo, ele ajuda muito nesse ganho de percepção. E a conexão com a natureza. A pandemia, ela veio, deixou todo mundo enclausulado e tudo mais, mas as pessoas estão valorizando muito mais hoje a conexão com a natureza. Então o pessoal está agora buscando bastante. Tem muita gente buscando essa conexão. É porque está voltando às raízes, né? Às origens. Então, assim, eu tô vendo bastante que tem cada dia mais adeptos às ervas, à fitoenergética, a florais, a tudo que é natural, nada pesado. Então as pessoas estão migrando muito para a origem, né? Porque no começo dos tempos era assim. Então a gente está voltando para aquilo que era lá atrás. E é engraçado que esse negócio da percepção que você falou, nós quando morávamos lá em Águas, a gente tinha uma cavalgada que a gente fazia que chamava Cavalgada da Lua Cheia. Então era eu, minha mãe, meus irmãos, e a gente passava 5 horas, 5, 6 horas em cima do cavalo. A gente saía assim quando estava entardecendo, e a gente, de madrugada, com a lua iluminando, a gente estava passando pelo meio das fazendas. Hoje acho que já nem dá mais para fazer esse passeio lá, porque a Águas de Lindóia cresceu horrores, né? Mas antigamente a gente ia passando por dentro das fazendas, era picadinha mesmo, não era caminho, não era estrada, não era, era uma trilha. E era engraçado as coisas que aconteciam, sabe? E a gente... É a percepção que a gente aguça com eles, né? Não tem jeito. Com certeza. É porque eles eles percebem, eles sinalizam, mas é muito sutil. Então, no começo, se você não está atenta, você nem percebe. Mas a hora que você vai convivendo com eles e vai prestando atenção nas orelhas, na expressão, no corpo, que eles contraem, como eles descansam, se eles mastigam, se eles baixam a cabeça, tem toda uma mensagem ali. E quando você começa a conviver, você começa a entender essa linguagem e começa a ampliar a sua percepção. Esse, para mim, eu acho que é o primeiro ganho, pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? E eu acho que essa conexão é muito, muito particular, assim, muito... O cavalo também tem pessoas, vamos falar para o lado místico agora um pouco, porque você não me contou o que você faz, na verdade, Tatiana, depois eu quero saber, tá? Mas porque hoje eu sou terapeuta, sou coach e trabalho com um oráculo, né? Eu trabalho com outras terapias, mas cada vez mais eu quero trabalhar incluindo os cavalos. É que eu ainda moro em Santos, mas se Deus quiser eu vou
futuramente sair de santo. Depois eu quero saber o que você faz, que eu ainda não sei. Eu te falo já, porque somos duas, eu também tô doida para ir embora pro mato. Também quero essa conexão cada vez mais forte. Na verdade, assim, minha mãe é terapeuta holística e em casa somos todos espiritualistas, místicos e tudo mais. Então, eu fui criada assim, né? A gente foi criado desde pequenininho nesse meio. Hoje eu sou formada em educação física, né? Tenho outras formações, mas me formei, a última foi educação física e fiz uma especialidade em treinamento feminino. E passei por 3 relacionamentos abusivos, tá? E dentro disso, eu fui me tratando com terapias holísticas. E comecei a fazer vários cursos na parte de inteligência emocional e coaching. Hoje eu atuo assim. Eu faço uma mescla de tudo. Então, tem todas as ferramentas de terapia, tem todas as ferramentas de coaching, tem tudo de inteligência emocional. E nessa mescla, eu ajudo mulheres a sair de relacionamentos abusivos ou se recuperarem desses relacionamentos. Mas tudo de forma natural, recuperando a essência, né? Trazendo a mulher de volta, porque quando a gente sai de um relacionamento desses, a gente esquece quem a gente é. A gente não cadê a mulher, né, que estava ali? Na verdade, ela viveu a vida dos outros, esqueceu de viver a dela, ela já não sabe nem mais quem ela é. E assim, essa ligação com a natureza é assim fundamental para trazer a sua essência de volta, porque não adianta você cuidar do externo. O externo, você vai lá, faz uma plástica, faz uma maquiagem, monta num salto, tá tudo bem. Mas não adianta nada você estar bonita por fora e destruída por dentro, né? Então, a verdade é que a gente tem que ir de dentro para fora. E é esse o meu trabalho, Sil. E é isso que eu quero associar com os cavalos. Fantástico, porque tem tudo a ver, né? Eu acho que esse relacionamento que a pessoa vai tendo, criando com o cavalo, a primeira sensação que desenvolve é a autoconfiança. E para essa situação que você está falando é incrível, porque a pessoa se sente mais empoderada, né? Mais capaz, mais autoconfiante, mais independente, porque é muito doido, mas é uma informação que vai no nosso inconsciente que dá vários gatilhos. Se eu sou capaz de, por exemplo, conduzir um animal de 400 quilos, eu sou capaz de tudo. É mais ou menos essa informação que subliminarmente funciona na mente da gente. Pelo menos, assim, os trabalhos que eu faço é muito assim. As pessoas que eu acabo atraindo não são pessoas do cavalo, apesar de eu ter muito conhecimento, ter trabalhado com muitas pessoas do cavalo, meu círculo de amizade, mas na hora de vir fazer os eventos, eu atraio mais gente que não é do cavalo. E aí é claro que o impacto é maior, porque se você não tem essa interação, só de você estar perto de um animal tão grande, tão, como é que se fala, que tem aquela postura, né, bonito, já traz leva a autoestima, vem tudo junto num gatilho e não precisa nem falar, porque são gatilhos inconscientes que vão sendo acionados automaticamente, né? E com o tempo, quando essa relação vai se estreitando, se você dá sequência e mantém esse relacionamento com os cavalos, entrar Você vai sentir tão confiante que vai ficando natural já, né? Você vai se empoderando. Eu já vi aconteceu comigo no começo, porque eu não era do cavalo, e é essa sensação que me vem agora na cabeça. É muito legal. E aí, falando da parte mística, tem pessoas que falam que o cavalo é um símbolo da conexão do material para o espiritual. Existe essa conotação também, o pessoal que fala do arquétipo do cavalo, mas olhando para o lado místico, né?
tem muitas mitologias que usam centauro e etc, etc. Então tem muita coisa que envolve o cavalo, muita coisa mesmo. E se você vir a trabalhar futuramente com cavalo, eu espero que sim, porque o mercado está crescendo horrores. Graças a Deus, as pessoas estão achando outras funções dos cavalos, né? Fora do Brasil, isso é muito comum, sempre foi muito comum usar cavalos, porque eles têm um respeito, uma cultura, às vezes, diferente da nossa. Mas aqui está crescendo muito, Tatiana, a usar os cavalos para várias intervenções. E eu estou achando isso maravilhoso, porque sai daquela competição, essa coisa da performance, que acaba esquecendo um pouco da natureza do animal, né? Trazendo ele para cocheira, lugares muito pequenos, mudando a vida natural dele em função do humano, e essas coisas estão mudando, graças a Deus. Eu estou muito feliz por isso. É exatamente aqui, com isso. eles já é uma cura. É mesmo. É aquilo que a gente essa falou, é né? Você não precisa muita terapia. Você pode, uma cavalgada, você já dá aquela respirada, né? Eu, particularmente, eu montava muito, sabe? Quando eu era treinadora, tinha dias que eu montava 8 cavalos por dia, mas assim, um atrás do outro, e grandes, cavalos grandes, porque eu trabalhei muito cavalo de salto. Você sabe que hoje eu não sinto vontade de montar? É muito doido, mas eu não sinto. A minha vontade é estar perto deles, é observar eles, é entender o que eles estão prestando atenção, é tentar me comunicar. Às vezes eu energeticamente não estou legal e de alguma forma eles refletem isso. Eu me abasteço só, que nem a Flávia falou aí, né? Só de estar perto deles eu já me abasteço, eu venho outra pessoa. É bem legal. É uma delícia. Cia, você não quer falar mais um pouquinho do seu oráculo? Explicar ele um pouquinho? A gente acho que já está quase no final da live. Legal. Bom, o meu oráculo nasceu por duas coisas. Quando eu saí do cavalo, que eu voltei, por quê? Eu trabalhava com cavalos de esporte. Chegou um momento que muitas coisas que acontecem no esporte aconteciam mais, porque não tinha tanto celular, então as pessoas não filmavam ainda. Hoje também, hoje não é tudo que você pode fazer, escancarar, porque senão você está lascado. Então, eu acabei chegando um momento e falei, não quero isso mais para mim, trabalhar com performance, não era algo que a minha alma queria. Então, eu voltei para Santos. Foi difícil, porque eu tive que me desligar do cavalo. Quando eu cheguei em Santos, eu me envolvi rápido na ecoterapia fazendo consultoria, mas eu trabalhava numa empresa no Porto. E aí, assim, essa conexão, ela veio através das pinturas. Eu comecei a pintar. Eu tinha vontade, nunca pintei, nunca fui artista. Isso veio depois que eu me desliguei fisicamente dos cavalos, mas espiritualmente eu estava conectada ainda. Então, uma forma de eu manter essa conexão foi através das pinturas. E eu comecei a pintar compulsivamente. Normalmente eu pinto com as mãos, eu nunca sei o que eu vou pintar, e rolava assim. Até que eu fui fazer uma formação em 2012, em Curitiba, de coaching sistêmico com cavalos. E o rapaz que estava dando o curso, ele era um holandês, eu levei para ele as pinturas para ele ver, assim, no computador eu mostrei para ele, eu nunca tinha mostrado. E ele falou para mim que eu tinha que fazer um negócio com aquilo, e tinha que fazer que era um absurdo eu não mostrar isso para o mundo. E aí ele me motivou e eu comecei a mostrar. Foi aí que eu já fiz 3 capas de livros, né? Tem
um que eu fiz de coach sistêmico, ele também na Holanda usou a mesma pintura, já fiz de uma outra moça. E já vendi vários quadros, já vendi quadros para ONGs, já participei de trabalhos internacionais. E aí eu tinha pensado em fazer um oráculo e comecei a desenhar, né? Alguma coisa, mas guardei. Quando veio a pandemia, que eu estava trabalhando muito com terapia presencial, eu falei assim, puxa, acho que eu vou pegar aquelas cartinhas e vou fazer alguma coisa delas. E aí eu comecei a me interiorizar mesmo, eu acho que são 38 cartas. Dentre as 38 cartas, todas são minhas pinturas, tá? Todas. Fui eu que criei cada uma delas. Alguns quadros eu ainda tenho, outros não. E cada quadro, ele tem uma simbologia. Por exemplo, esse aqui, ó, é uma carta que representa o empoderamento. E aí eu criei as tiragens, né? Incluí as 3 leis sistêmicas. Então, tem 3 cartas, que é a ordem da hierarquia, a do equilíbrio. Então, são bem diferentes. Esse aqui é esse quadro, inclusive. E deu super certo, porque juntou a minha intuição com essas imagens que trazem informações. Eu falo assim, cada vez mais as informações estão vindo galopando agora, porque começa a vir um monte de informação e vai fazendo sentido para a pessoa. Eu trago muito essa coisa da ressignificação, porque também tirar o oráculo e tirar uma carta só por tirar, também não faz muito sentido. Então, vem a informação, do jeito que vem, que o oráculo traz, e aí eu junto com a pessoa falo, vamos olhar para a solução agora? Qual seria a solução nessa situação? Ou se a pessoa traz uma informação que ainda está sofrida, magoando, vamos ressignificar isso que aconteceu? Como que a gente pode ressignificar? Olhar o lado positivo dessa experiência. Por exemplo, você teve 3 relacionamentos abusivos, tá? Mas se eu pedisse para você olhar o que você se transformou positivamente através dessa experiência, aí eu faço um exercício com a pessoa e ela começa a ressignificar aquilo que ela está sentindo. Então é muito legal esse trabalho do oráculo. Nossa, eu adoro. E as pessoas, até hoje, todas as pessoas que eu atendi, aí a Thaís, que é uma amigona também, me dão altos feedbacks. Sábado passado, eu fui atender uma moça em Betioga. E a primeira coisa que eu faço é uma conexão de olhos fechados, para a gente meditar, entrar em sintonia com as informações que estão disponíveis, porque eu sou um canal neutro. E aí eu fechei os olhos, eu vi essa moça grávida. E eu falei assim, nossa, mas não tem nada a ver, né? Aquele mental vem, né, às vezes, né? Aí abri os olhos, eu falei assim, nossa, eu te vi grávida. Ela falou, então, eu não te contei, mas eu tô grávida. Caraca! Eu levei um susto, eu falei assim, não acredito, te vi grávida. Então, assim, eu acho que com o tempo que eu estou trabalhando muito com oráculo agora, acho que a gente vai se conectando, vai, acho que abrindo esse canal e vai, sei lá, vai cada vez mais explodindo e galopando um monte de informações. Então, o oráculo é mais ou menos essa história, Tatiana. É lindo, é lindo. Sil, eu vou encerrar nossa live. Eu quero te agradecer muitíssimo. E assim, se alguém que está aqui quiser mandar para alguém essa live ou quiser entrar em contato no direct, tanto comigo quanto com a Sil, fiquem à vontade. A gente tem 19 segundos para terminar, Sil. Um beijo. Eu quero agradecer também.
Um beijo, obrigada mesmo, viu? Prazer em conhecê-la. Foi Prazer muito foi bom. meu. Obrigada. Tchau, tchau.